Salve Maria Santíssima, boa noite. Se você gostou desse tema, você já vai compartilhando com os amigos aí para que eles possam também aproveitar deste tema, que sem dúvida muitas pessoas precisam ser beneficiados ao ouvir essa live, certo? Nós sabemos que todos nós temos uma afetividade. Essa afetividade ela é uma unidade, ela não é algo dividido, mas de forma didática, de forma pedagógica, para melhor explicar, a gente vai falar alguns aspectos da afetividade. A afetividade ela se expressa, pelas emoções, pelos afetos, os sentimentos, as paixões e o estado de ânimo, esses 5 pontos. Isso forma esse núcleo, de forma bem clara, a afetividade. E tantas vezes as pessoas confundem a afetividade com identidade. Ou seja, hoje infelizmente as pessoas tomam decisões baseado naquilo que elas estão sentindo naquele exato momento. Ela está com raiva, às vezes ela fala coisa que não dá na telha, não quer saber se vai magoar, se vai ferir alguém, e começa a escrever coisa e mais coisas, começa a falar, começa a expressar de forma excessiva e desordenada os sentimentos de raiva, de ira, de decepção, de revolta, de um descontrole mesmo. E muitas vezes isso vai se tornando um hábito nas nossas relações, com amigos, com familiares, com parentes, com pessoas conhecidas. E nós vamos nos achando no direito de, infelizmente, viver colocando a nossa panela de pressão explosiva para explodir na cara dos outros. Claro que é normal que uma vez ou outra, de forma mais rara, a gente acabe não tendo tanto controle sobre as emoções. Isso pode acontecer uma vez ou outra, mas isso não pode se tornar rotineiro, uma rotina. Uma pessoa totalmente desequilibrada nos seus afetos. Hoje ela está apaixonada por uma pessoa, daqui uma semana por outra, daqui um mês por outra, depois está apaixonada por duas e não sabe qual escolhe, e que termina com um, e depois gostava era do outro, aí termina com outro e começa com um, e vai aquela bagunça toda, porque vai tendo uma afetividade totalmente bagunçada. E às vezes isso não é só entre os adolescentes, é entre os adolescentes de 13, 12, 15. Isso pode acontecer com frequência? Pode. Porém, hoje nós vivemos em um período onde as pessoas têm uma adolescência prolongada. A pessoa está com 30 anos, 35 ou mais, e ela vive refém dos afetos, da afetividade totalmente bagunçada. Você tem alguém que você conhece assim, um pouquinho? Compartilhe aí para ela ouvir. Não é para passar na cara dela não, é para ajudar essa pessoa, tá bom? Compartilhe aí com seus amigos e amigas. Então, esses afetos desordenados, essa carência afetiva, esse desejo de autoafirmação e de afirmação dos outros, de auto e de afirmação. Há pessoas que precisam sempre que os outros a elogiem, a confirmem nos seus sonhos, nos seus desejos. E se a gente vive refém dessas confirmações dos outros, a gente vai viver triste, abatido, cabisbaixo. E a gente tem a mania de viver dependendo da opinião dos outros. Você tá lindo, você tá linda, você é inteligente, você é aquilo, você é esperto, você é o cara, você é a dona, de tudo aí, abalou tudo, as estruturas. A gente gosta de ser elogiado, de ser colocado lá para cima, de ser o melhor. E a gente vai buscando aprovações. Muitas vezes nós nem somos autênticos. Nós colocamos uma máscara para agradar os outros, para chamar atenção,
para receber aplausos, para receber likes. A gente vai sendo, tipo assim, um showman. Todo mundo tem que me olhar, todo mundo tem que me aplaudir. Eu tenho que ser a pessoa mais interessante, super, mega, hiper interessante. Eu tenho que impressionar as pessoas. Certo. Mas isso é você ou é um ator? É você ou é uma máscara? É você ou é um teatro? É você ou é um estereótipo? Uma ficção? Tantas pessoas que estão aí rindo, brincando, fazendo peripécias no meio das pessoas, e quando chegam em casa choram na cama, choram na rede, choram no banheiro por conta desse vazio. Elas usam tanta máscara diante dos outros que, que elas vão achando que o importante é ser aprovado, é ser reconhecido. E daí vem a carência, daí vem a tristeza, as frustrações, as decepções, porque nós queremos o quê? Reconhecimentos. Claro que é bom ser reconhecido, né? Mas nós não devemos viver refém disso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos. A gente vive carente de um beijo, né? Às vezes os familiares devem beijar, claro, devem beijar, abraçar. Tem famílias que têm esse costume, tem outras que não. E é bom fazer isso? É o amor afetivo e o efetivo. O afetivo você sente aqui. E o efetivo, ele demonstra esses afetos pelas ações, pelo abraço, pelo beijo, pelo cheiro, pelo aperto de mão, por várias expressões. Só que nós não devemos viver carentes. Ah, fulano não me deu bom dia. Fulano não me elogiou. Fulano não me chamou para sair. Fulano não me dá atenção. Aquela coisa que você fica sofrendo, e sofrendo muito, porque você fica dependendo do outro para ser feliz. Você fica dependendo do outro para realizar seus sonhos. Você fica dependendo do outro para ter paz, para dormir tranquilo. Parece que a gente quer ser sempre aprovado, reconhecido, admirado. Olha, que homem, que mulher. Aí quando alguém elogia outro, ou a gente vê uma outra pessoa mais bonita que nós, que são muitas, mais inteligente, mais rica, nós já nos sentimos ameaçados. Aí vem o ciúme, vem o medo, vem a raiva, vem a inveja. E começa aquela bagunça nas relações de amizade, de namoro, de casamento, nas relações de trabalho. Por quê? Nós vivemos reféns dos nossos medos, das nossas carências, das nossas afirmações. Afirmações às vezes bobas. Eu preciso ser o mais bonito. Eu preciso ser o mais inteligente. Eu preciso ser o mais esperto, o mais engraçado? Não. Eu preciso ser Oséias, filho de Deus, amado, com a missão pessoal que Deus me deu, e ofertar a minha vida pelas pessoas. Viver de forma equilibrada cada coisa. A administração do meu tempo, a administração dos meus estudos, das minhas amizades, do meu trabalho, da minha vida espiritual, da minha vida intelectual, da minha vida familiar. Sim, é ser... Quem é você nos bastidores? Será que na frente das pessoas você tenta ser a pessoa mais interessante, mais simpática, e dentro de casa você quer destruir todos, você quer se ver isolado de todos? Claro que tem problemas, né? Da depressão, ansiedade, e uma pessoas que têm depressão e algumas doenças, às vezes quando estão fora reagem de uma forma, quando estão dentro de casa reagem de outra, porque quando estão dentro de casa se sentem mais livres, para mostrar a sua dor mesmo, né? Para mostrar o seu sofrimento, porque se sabe amado, pelo menos no geral, se sabe cuidado, se sabe mais compreendido. Mas tirando essas exceções, a gente deve ter cuidado, porque muitas vezes nós somos maravilhosos para todo mundo,
mas nós não damos uma gota do nosso amor para aqueles que mais precisam de nós. Então, a carência afetiva, ela sempre cobra do outro o amor, ela sempre cobra do outro o tempo, os elogios, a atenção, a cobrança excessiva. Então isso estraga qualquer relacionamento. E isso vai gerando, como eu falei, raiva, decepção, traições, desconfianças, ciúmes doentios. Então é preciso ter cuidado para não viver afetos bagunçados. Oséias, e como é que eu ordeno isso? Primeiro, você precisa ter uma vida de oração. Uma vida de oração mesmo. Não é uma vida de oração que eu rezo um dia e 8 não. É uma vida de oração concreta, real, aonde você se alimenta daquilo que é eterno. Às vezes nós vivemos mendigando o que é passageiro. E a nossa vida fica triste, sem graça, sem esperança, porque a gente vive como mendigos. O único local que a gente deve estar como mendigos é diante de Deus. São João Crisóstomo, ele fala o seguinte, né? Nós somos mendigos diante de Deus. Como assim? Diante de Deus nós fazemos aquilo que fala o Evangelho. Nós batemos, nós pedimos e nós encontramos. E na outra ordem, nós buscamos, nós encontramos e nós pedimos. Batei e será aberto. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. O mendigo faz isso. Ele procura a casa que ele vai pedir. Ele encontra a casa. Quando ele encontra, ele bate na porta. Depois que ele bate na porta, ele pede insistentemente. Então nós precisamos deixar que Deus possa ir ordenando os nossos afetos, a nossa afetividade, as nossas emoções, e não viver refém delas. Você tem os sentimentos, as emoções, as paixões, o estado de ânimo, os afetos. Você tem. Então, não são eles que mandam em você. É você que manda. A sua vontade, a sua inteligência mandam e ordenam, pela graça de Deus, os seus sentimentos. Então esse é um primeiro passo. Um outro é conviver com pessoas maduras, ouvir testemunhos de pessoas maduras. E para mim, as pessoas mais maduras são os santos. O problema é que a gente não conhece a vida dos santos, a gente não assiste com frequência a vida dos santos, não escuta pregações sobre a vida dos santos com constância. A nossa vida espiritual oscila muito. Então nós vamos muitas vezes colocando, por exemplo, mesmo de forma inconsciente, porque às vezes isso não é consciente. A gente vai elegendo pessoas, situações, coisas, como se aquilo fosse o nosso Deus. Existem esposos, existem esposas que exigem do marido aquilo que só Deus pode dar. Exigem do filho aquilo que só Deus pode dar. Exigem do patrão aquilo que só Deus pode suprir. Exigem do amigo, do namorado, da namorada, aquilo que só Deus pode fazer. E muitas vezes nós fazemos isso sem maldade nenhuma e nem nos apercebemos. Mas nós nos frustramos com as pessoas porque nós esperamos tanta coisa, e nós esquecemos que elas são limitadas, elas são fracas, elas são pecadoras, elas são cheias de erros, de equívocos, de defeitos. E a gente vai sugando a pessoa, ela vai ficando sem vida. Você que é esposo, você que é esposa, será que você não tem sugado? O segredo do relacionamento não é sugar do outro, é a doação. Mas não é aquela doação onde você se entrega durante um mês, alguns anos depois, você reclama de volta aquela doação. A doação não é saber calcular. Santa Teresinha já falava, quem ama não sabe calcular. E muitas vezes nas nossas relações nós vamos fazendo cálculo. Olha, eu já fiz isso, eu já falei isso, eu já faço isso. A gente vai fazendo uma lista de coisas que nós fazemos. Nós fazemos muitas vezes isso diante de Deus, né? Ó Senhor, eu já fiz isso, eu sou um menino bonzinho, uma mulher boa, um cristão legal, eu faço tudo direitinho. Olha aí, faz o que eu quero, viu, Senhor?
a gente vai tentando fazer com que Deus se dobre à nossa vontade, aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Muitas vezes os nossos projetos são bonitos, são legais, são bons, mas Deus sabe o futuro, Deus sabe o melhor para você. Então aquele projeto não vai ser o melhor para você. Se aquilo não aconteceu, você lutou, você rezou, você fez de tudo, não aconteceu, não fica lutando contra Deus. Não fica lutando contra aquilo que não vai sendo vontade de Deus, mas vai aceitando essa vontade. Santo Afonso fala o seguinte: nós não rezamos para que Deus faça a nossa vontade, mas nós rezamos para que nós possamos fazer a vontade de Deus. Quando nós rezamos, a nossa vontade, ela vai se assemelhando, se configurando à vontade de Deus. O problema é que na nossa carência, nós queremos que Deus se adapte ao nosso querer, que Ele se adapte aos nossos desejos, aos nossos sonhos, e isso estraga a nossa relação com Deus, isso estraga a nossa relação com o namorado, com a namorada, com o esposo, com a esposa, com o amigo, com a amiga, esse desejo de colocar no outro os nossos rótulos. Então isso é carência. Carência não é só alguém que é melancólico, tá ali, né, querendo atenção, não. A carência, às vezes, você carece de um amor, sim. Carecer quer dizer assim, precisar. E de fato, todos nós somos carentes. Mas existem carências que são muitas vezes muito fortes, muito acentuadas e muito desordenadas. Onde a pessoa começa a cobrar demais dos outros, sugar demais dos outros, e ela mesmo, essas pessoas no geral, elas vão sentindo um peso na sua vida, um peso de frustração, um peso de não se sentir amado por ninguém, um peso de como se tudo fosse negro, sem sentido. Por quê? Nós vamos colocando no outro o papel de ser o nosso Deus. E isso não pode. Carência pode ser curada. E um dos meios é a vida de oração. Uma vida de oração séria, fiel, profunda. É um dos meios. Tem tantos outros. Existem pessoas que vão precisar de terapia mesmo, de fato, para ficarem curadas, né? Dessa carência. Mas primeiro é preciso reconhecer. O pior é que nós não reconhecemos as nossas carências. Nós não reconhecemos. E daí a gente fica chato. A gente vira um desastre na vida dos outros. E até um peso. Não precisa você se desesperar, se culpar, não. Mas reconhecer e tentar recomeçar. Tá bom? Um abraço, boa noite.